Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar hoje com figuras de linguagem, tá? A gente vai ver como que funciona isso, em que tipo de lugar é utilizado, tá? E quais são elas. Nós temos várias. Hoje nós só vamos ver as figuras de sintaxe, que é o mesmo de eu dizer figuras de construção, beleza? Então, vamos lá. As figuras de construção ou de sintaxe ocorrem quando desejamos fazer alterações intencionais das estruturas sintáticas dos enunciados com o objetivo de atribuir maior expressividade ao seu significado. Então, nas figuras de construção, a gente vai ter alterações da estrutura de forma intencional. Eu vou mudar aquele termo com uma intencionalidade, tá? Às vezes para o significado ser mais destacado, às vezes não, tá? Tudo vai depender da estrutura a qual estiver escrita. Quando esses recursos são utilizados, ocorrem inversões, omissões e repetições que levam a uma maior ênfase. Então, eu vou ter ou a repetição de um termo, a omissão de um outro termo, uma inversão. A gente vai ter diversos fatores, tá, que vão mexer nessa estrutura sintática das orações. Assim, de modo geral, o sentido lógico do enunciado é substituído por outro mais expressivo. Vejamos quais são elas. Então, a gente vai ter essa mudança proposital para mexer mesmo com o sentido. Primeiro de tudo, nós temos ali a elipse. O que é a elipse? Consiste na omissão, ou seja, na retirada de um ou mais termos em uma oração, os quais podem ser facilmente identificados. Então, eu vou retirar um termo da oração, mas esse termo não vai trazer prejuízo de sentido, tá? Eu vou retirar, mas eu facilmente identifico que ele está ali. Sempre que for possível identificar o termo omitido a partir do contexto criado pelo texto, teremos uma elipse. Então, toda vez que você conseguir identificar o termo omitido, tem-se elipse. Observe o exemplo. A cada um o que lhe é de direito. Ou seja, o que lhe é de direito? Né? Algo aqui. O que é esse algo? E aí? Quando a gente diz a cada um o que lhe é de direito, ou seja, devemos dar a cada um o que lhe é de direito. Então, ó, deve ser dado. O que foi omitido aí? Ó? Toda essa estrutura, tá? A gente viu aí verbos sendo omitidos. Deve ser dado a cada um o que lhe é de direito. Quando eu falo isso, exemplo, a César o que é de César, ou seja, dê a César o que é de César, certo? Então, toda vez que eu consigo identificar o termo no contexto, mas esse termo ele não está escrito, a gente tem a figura de linguagem chamada de elipse, tá? Tenho 2 filhos, um neto e amo todos da mesma maneira. O que a gente teve aqui? A gente omitiu o pronome, né? Por quê? Quando eu digo tenho, quem é que tem? Eu. Então, eu tenho 2 filhos, certo? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um neto, ó, mais um aqui. Eu amo todos da mesma maneira. Então, a gente tem aí a omissão, ou seja, a retirada do pronome eu, tá? Não está escrito o pronome ali, mas eu consigo identificar.
Consigo? Se eu consigo identificar, tem-se elipse. André Luiz estava atrasado. Optou pelo elevador. Quem optou pelo elevador? André Luiz. Eu escrevi isso aqui? Não, mas eu consigo identificar? Consigo. Então, o que eu tenho? Elipse. Ok? As focas acasalam em maio. As baleias em agosto. As baleias o quê? Elas acasalam em agosto. Eu não coloquei ali o verbo, mas eu consigo identificar que é o verbo acasalar, certo? No caso ali, para marcar essa opção, o que ele fez? Ele colocou a vírgula, tá? Os dois pontos foram utilizados para a gente separar as orações. Aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho outra. Essa vírgula que está aqui, ela foi usada para indicar que o verbo foi omitido, tá? As focas acasalam em maio, as baleias acasalam em agosto. Só que ele retirou o verbo dali, tá? Mas eu consigo identificar lendo da forma que está escrito. As baleias em agosto. Quando eu identifico, eu tenho elipse, ok? Agora, a zeugma. O que é a zeugma? Vamos lá. Zeugma é uma forma particular de quem? De uma elipse. Então, zeugma é uma forma particular de elipse. Ele ocorre quando o termo omitido já havia sido mencionado anteriormente, tá? Então, vamos lá. No caso da zeugma, a gente tem eles evitam, na verdade, a repetição de termos, tá? Para eu não ficar falando como está aqui embaixo. Mariana gosta de sorvete, eu gosto de chocolate meio amargo. Eu consigo identificar, não consigo? Que aqui teria o verbo gostar. Eu gosto de chocolate meio amargo. Só que, para a gente não repetir o mesmo verbo aqui e aqui, tá? Para a gente não colocar os verbos repetidos lado a lado, o que a gente faz? A gente omite, a gente retira e a gente coloca o que ali no lugar dele? A vírgula, tá? Então, aqui no caso de cima, é um caso de zeugma? Sim. Eu posso dizer que toda zeugma é uma elipse? Sim. Tá? A única diferença é que a zeugma, ele é um termo que já havia sido mencionado, ok? Ela sim é um caso de elipse. Então, se eu quisesse, nessa construção aqui, classificar como zeugma, eu também posso. Mas eu também posso classificar como uma elipse, ok? Então, vamos lá. No escritório de Joana só há equipamentos antigos. No meu, só há o quê? Modernos. Precisei colocar ali? Não. Mas eu identifico, ó. No escritório de Joana só há equipamentos antigos. No meu, há só modernos. Olha aí novamente o verbo haver, tá? No céu, há estrelas. Na terra, há o quê? Brigadeiro. Então, para eu não repetir o termo, eu faço a omissão. E se essa omissão for de um termo já dito anteriormente, eu tenho um caso de zeugma. E se eu tenho zeugma, a zeugma ela é um tipo de quê? De elipse. Beleza? Então,
prosseguiremos. Silepse. A silepse é a concordância atribuída ao termo que não está expresso no texto, mas sim a ideia que o termo representa. Então, a silepse, ela vai ser uma referência do que não está expresso no texto, mas sim referido à ideia que representa aquela oração. Podemos inferir, ou seja, podemos dizer que se trata de uma concordância psicológica. Eu não vou concordar com o que está escrito, mas sim com aquilo que é a nossa ideia, tá? A gente vai concordar com a ideia. Então, podemos inferir que se trata de uma concordância psicológica anormal, porque se faz com um termo oculto, mas facilmente subentendido. Tá? Então, a gente vai fazer uma concordância com alguma coisa que está oculta, que não está aparecendo, mas que de qualquer forma a gente consegue entender, porque está facilmente subentendido. Há 3 tipos de silepse. A gente tem silepse de gênero, de número e de pessoa. Primeiro, a gente tem aí silepse de gênero. O que é a silepse de gênero? Como a gente já sabe, na língua portuguesa, nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. A silepse de gênero ocorre quando a concordância é realizada conforme a ideia que o termo comporta. Tá? Então, a gente não vai concordar com o que está escrito, mas sim com o sentido, ok? Então, vamos lá. A bela Rio Branco sofreu com frio intenso. Primeira coisa que você já deve ter estranhado é a bela Rio Branco. Rio Branco é um substantivo de que tipo? Substantivo masculino. Ele utilizou um adjetivo, a bela, que é um adjetivo feminino. Então, a gente tem ali um substantivo masculino e um adjetivo feminino, ou seja, gêneros diferentes. Mas por que ele fez isso? Tá? Primeira coisa, Rio Branco é o nome de uma cidade. Então, ele está se referindo à cidade de Rio Branco. Então, ele não concordou com o que está escrito, ele concordou com a ideia lógica. Ou seja, se eu falo de Rio Branco é uma cidade. Então, vai ficar a bela. Aqui, o que foi omitido é a palavra cidade, que entraria aqui, ó. A bela cidade de Rio Branco. Por isso que tem essa divergência na hora da concordância. Ele usou um adjetivo feminino com um substantivo masculino, substantivo próprio masculino, ok? Então, a gente tem sempre que observar essa relação aí de concordância, tá? Se ele está concordando com o que está escrito, se ele está concordando com o lógico, tá? Com o psicológico. Então, aí está a explicação. Note que o adjetivo bela não está concordando com o substantivo próprio comum Rio Branco. Como eu falei com vocês, ele não concordou com o que estava escrito, o qual gramaticalmente pertence ao gênero masculino. Assim, o adjetivo concorda com a ideia contida no interior do termo, ou seja, com a cidade de Rio Branco. Ele não concordou com o que estava escrito, ele concordou com a ideia, com a cidade. Beleza? Então, vamos lá. Vossa Excelência está muito abalado. Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento, certo? Só que esse pronome de tratamento, ele é um pronome de tratamento
feminino. E ele utilizou um adjetivo que é abalado, que é um adjetivo masculino, certo? Quando a gente tem um pronome de tratamento, a concordância que nós vamos fazer não é com o pronome, e sim com a pessoa a qual você se refere. Se você se refere a um homem, então você vai falar: Vossa Excelência está muito abalado. Se a pessoa com a qual você estiver falando for uma mulher, Vossa Excelência está muito abalada. A concordância é lógica, não é concordância com o que está escrito. Silepse de número. Vamos lá. Ocorre quando o verbo não concorda sintaticamente com o sujeito da oração, mas sim com a ideia contida nele. Então vamos lá. Silepse de número não vai ser a concordância com quem? Com o sujeito da oração. Eu não vou concordar com o sujeito. Eu vou concordar com a ideia contida nele. Ou seja, se eu vou trabalhar, por exemplo, com um coletivo, com uma ideia de coletividade, então eu vou fazer a concordância no plural. Vamos ver aqui. O pelotão saiu. O pelotão está aqui no singular, certo? O pelotão, singular. Caminharam em sentido ao batalhão. Opa, quem foi que caminharam? O pelotão. O certo seria o quê? Caminhou em sentido ao batalhão. Só que o que aconteceu? Ele fez a concordância lógica. Ele não fez a concordância com o que estava escrito. Ele fez a concordância com a ideia contida na palavra pelotão. Beleza? Mesma coisa quando eu pergunto a vocês aí, ó. Como está indo a classe? A classe, eu estou me referindo aqui, ó, ao substantivo, né, que está no singular, a classe. Só que a gente usa o verbo ali, ó, estão. Quem estão bem? A classe. O certo seria o quê? Está bem? Não é verdade? Então, não faça concordância com o que está escrito. A gente faz a concordância lógica. A gente faz a concordância com a ideia. Tranquilo? Silepse de pessoa. Sabemos que existem 3 pessoas gramaticais, né? A primeira, eu e nós. A segunda, tu e vós. E a terceira, ele e eles, né? Então, a gente tem aí 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. A silepse de pessoa ocorre quando há um desvio de concordância entre pessoas em uma mesma frase. Então, eu vou ter um desvio de concordância. Então, eu vou misturar as pessoas gramaticais dentro da frase. Assim sendo, o verbo não concorda com o sujeito da oração, mas com a pessoa que está sendo incluída no sujeito. Vamos ver como é que isso funciona. Observe o exemplo. Bom é que os 4 queremos casar na mesma data. Vamos lá. Se eu fizesse a concordância de acordo com a língua portuguesa, com o que está escrito, os 4 querem casar. Esse é o que a gente normalmente põe, não é? Só que aqui, o que ele faz? Na silepse de pessoa, a pessoa que fala, ela se inclui no discurso. Então, aqui eu estou falando de quem? Das pessoas. São as pessoas que
querem casar. Aqui, quando ele diz os 4 queremos, ele diz o quê? Que nós queremos. Ele se inclui. E quando o locutor se inclui na construção, fazendo essa confusão de pessoas gramaticais, a gente tem esse lapse de número. Beleza? Então, ele não fez a concordância com o que está escrito aqui, ó. O bom é que os 4 querem. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele se incluiu e usou um pronome de segunda pessoa, tá? Aqui ele deveria usar um pronome de quê? Terceira. Ou seja, eles querem casar. Só que não. Ele se incluiu, então ele usou um pronome de segunda, tornando a oração os 4 queremos casar na mesma data. Beleza? Polissíndeto. Primeira coisa, presta atenção na palavra polissíndeto. Poli significa muitos. Síndeto significa conjunção. Então, eu vou ter mais de uma conjunção, certo? Então, trata-se da coordenação de vários termos da oração, sobretudo por meio das conjunções aditivas e, nem e mais. Observe o exemplo. Sabe que é difícil ser aprovado, mas tenta, mas estuda, mas vai em frente. Ou seja, ele repetiu a conjunção mais 3 vezes. Isso aqui se chama polissíndeto. É a repetição de quê? De conjunções. Ok? Mariana, aos 12 anos, cantava e gritava e dançava e pulava e era aquela festa. Então, toda vez que a gente repete desordenadamente as conjunções, a gente tem um polissíndeto. Poli porque eu tenho 2 ou mais. Síndeto, conjunção. Polissíndeto, mais de uma conjunção. Tá? É uma repetição. Agora vamos lá. O contrário do polissíndeto, a gente tem o assíndeto. Ao contrário do polissíndeto, o assíndeto é uma figura de construção e sintaxe caracterizada pela ausência das conjunções coordenadas. Então, é só gravar aqui o início. Esse prefixo as, na palavra assíndeto, significa não. Síndeto, como eu falei para vocês, significa conjunção. Então, a palavra assíndeto significa o quê? Não tem conjunção. Então, assíndeto não tem conjunção. Beleza? Observe o exemplo. Tens moradia, tens alimento, tens roupa lavada, tens roupa passada, tens amor. Então, ele usou, olha quantos verbos. 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Se eu tenho 5 verbos, eu tenho quantos? 5 orações. Certo? Se eu tenho 5 verbos, eu tenho 5 orações. Entre as orações, é comum que tenhamos conjunções. Ele utilizou alguma conjunção? Não. Quando a gente apresenta um período que não tem conjunção, a gente diz que a gente tem um assíndeto. Ou seja, eu não
tenho conjunções. Tranquilo ou não tranquilo? E agora o mais fácil, né, que a gente usa o tempo inteiro, que é o pleonasmo. O que é o pleonasmo? Consiste na repetição de um termo ou ideias por meio da mesma palavra ou palavras diferentes. O objetivo do pleonasmo é realçar a ideia. Então, o pleonasmo ele serve para quê? Para um realce, a fim de tornar a ideia mais expressiva. Exemplos. Vi, adoravelmente visto, o rostinho do bebê. Se você viu, obviamente já está visto, não é isso? Então, a repetição desnecessária, ela causa o pleonasmo. Viva a sua vida. Se você vai viver, é obviamente que é a sua vida, tá? Porque não tem como você viver pelo outro, ok? É preciso salientar que, quando não utilizados de maneira consciente e ou intencional, alguns pleonasmos são considerados como vícios de linguagem, ou seja, quando a repetição informa uma obviedade e não desempenha funções expressivas no enunciado. Exemplos. Então, o que ele falou ali? Quando a gente usa, né, essas repetições, quando a gente não utiliza de maneira consciente, né, nem intencional, alguns pleonasmos serão considerados vícios. Tá? Então, o pleonasmo também é um vício de linguagem. Ou seja, quando a repetição informa uma coisa óbvia e não desempenha função expressiva no enunciado, a gente vai ter também um vício. Então, não deixa de ser pleonasmo, tá? Só que aí não vai passar a ser figura de linguagem, e sim vício de linguagem, que é o que a gente usa no dia a dia, tá? Que é o famoso subir para cima, descer para baixo, e temos o entrar para dentro, não é isso? O entra para dentro, quando a mãe, né, briga lá com a gente. Menino, entra para dentro. Aí você mentaliza assim, claro, não tem como entrar para fora. Né? Obviamente isso é automático. Né? Quando a gente escuta uma coisa dessa, entra para dentro, a gente já pensa, não tem como entrar para fora. Tá? Mesma coisa as pessoas que falam hemorragia de sangue. Tá? Hemorragia, hemo significa sangue. Ragia, vazamento. Então, eu falar hemorragia de sangue é um vício de linguagem, é um pleonasmo, tá? Tá errado a gente falar isso. Se hemorragia já significa vazão de sangue, para que você vai falar vazão de sangue duas vezes? Não tem necessidade alguma, tá? Então é somente hemorragia, tá? Aí o que eu falei para vocês, ó, entrar para dentro, sair para fora. Anacoluto. Anacoluto é a interrupção de uma oração iniciada por uma palavra ou locução que sofre uma mudança da construção sintática, ou seja, em sua estrutura, resultando no desligamento entre o início e o restante dos períodos. Essa estrutura que não se integra à parte interrompida é chamada de anacoluto. Então, eu tenho aí uma interrupção de oração, né, por uma palavra ou uma locução de palavras, que vai mudar a minha construção sintática, tá? Então, vamos lá. Essa figura de sintaxe é mais comum na fala do que na escrita. Na fala, a gente faz isso o tempo inteiro, na escrita, nem tanto. Isso ocorre porque grande parte dos falantes recorre à topicalização, ou seja, a gente tende a topicalizar o que a gente vai falar. Se eu estou falando de um assunto, eu vou colocar ele lá na frente, tá?
A gente destaca anteriormente o que vai ser assunto da conversa. Em seguida, a gente tece comentários ao respeito, a gente fala sobre. O anacoluto também é chamado de frase quebrada, ou seja, uma frase que a gente encaixa no meio de uma outra frase, pois corresponde a uma interrupção na sequência lógica do pensamento. Também podemos encontrar o anacoluto em muitos provérbios típicos da linguagem verbal oral, por exemplo. Quem ama o feio, bonito lhe parece. O anacoluto deve ser usado com finalidade expressiva. Então, anacoluto utilizado com finalidade expressiva em casos muito especiais. Em geral, a menos que seja uma desconstrução sintática intencional, devemos evitá-lo e criar melhores condições para que nossos interlocutores nos compreendam no momento da interação verbal. Observe os exemplos. O marizeiro, que ficava embaixo, a correnteza corria por cima dele. Na oração inicial, o marizeiro foi definido como tópico, tá? Então, ele ia falar sobre, o marizeiro. Por cima dele quem? Do marizeiro. Então, eu comecei a falar sobre o meu assunto lá na frente. Eu fiz o quê? Eu topicalizei a palavra marizeiro. Então, o marizeiro foi definido como tópico. E em seguida, na segunda oração, o período muda de direção, dando a impressão de que algo ficou solto na estrutura. Quando a gente para ler, o marizeiro que ficava embaixo, a correnteza corria por cima dele. Se a correnteza estava por cima, obviamente que ele estava por baixo. Mas quando a gente pega para ler, a gente acha que essa construção está meio que solta, meio perdida. Quando a gente encontra esse tipo de construção, a gente tem o anacoluto, tá? A gente tem frases quebradas, estruturas quebradas que impedem um pouco o funcionamento, a intencionalidade linguística, tá? Assim, as estruturas sintáticas reorganizam-se em função de outro sujeito, a correnteza. Então, o que ele quis dizer? Que a frase original ela seria iniciada aqui. A correnteza corria por cima do marizeiro. Beleza? Só que como eu quis chamar a atenção para o marizeiro, eu vou fazer o que? Eu vou topicalizar. Eu vou colocar ele lá na frente para ser o centro da minha oração, do meu assunto. Dos funcionários da lavanderia, não se pode duvidar. Então vamos lá. Quem duvida, duvida de alguém. Duvidou de quem? Dos funcionários da lavanderia. Então, eu começo a falar sobre o assunto que eu quero dar enfoque, que eu quero dar destaque. Eu vou topicalizar, eu vou trazer esse assunto que estaria no final para onde? Para frente. Toda vez que eu faço isso, eu tenho um anacoluto, tá? Então, a expressão os funcionários deveria exercer a função de sujeito. No entanto, há uma interrupção da frase e essa expressão fica à parte, não exercendo nenhuma função sintática. Beleza? Então, aí só uma frase quebrada, frase deslocada. Hipérbato, para a gente fechar. Hipérbato é uma figura de linguagem caracterizada pela inversão. Então, toda vez que vocês virem a palavra hipérbato, hipérbato é a mesma coisa que inversão. Então, o hipérbato é a inversão da ordem direta. E eu já falei inúmeras vezes com vocês o que é essa ordem direta. A ordem direta é aquela que traz na estrutura o sujeito na frente, o verbo depois
e o complemento. Já falei várias vezes com vocês da estrutura SVC, sujeito, verbo e complemento, tá? Então, observe os exemplos. À casa do Pablo, Juliano foi para planejarem a viagem. Primeira coisa, se eu estou falando da inversão de ordem direta, eu tento achar a ordem direta aí. Tem que começar por onde? Pelo sujeito, depois pelo verbo e por último os complementos, tá? Então vamos lá. Quem foi para planejarem a viagem? Juliano. Quem que foi? Ele. Então cadê o verbo? O verbo está aqui. Para planejarem a viagem não é a finalidade? Então eu tenho um adjunto adverbial de finalidade. Só que ele foi aonde? Quem vai a algum lugar. Ele foi à casa do Pablo. Adjunto adverbial. Adverbial de quê? De lugar. Então eu tenho sujeito e verbo. Eu tô com a minha ordem correta? Não. Minha ordem direta é essa aqui. Sujeito, verbo e complemento. Aqui eu tenho uma inversão. O que é adjunto está lá na frente. Por isso que tem a vírgula aqui, ó. Essa vírgula ela é indicada, ela é usada ali, na verdade, para indicar que esse termo ele foi deslocado. Onde é que esse termo deveria estar? Aqui, depois do verbo. Ele foi à casa do Pablo para planejarem a viagem. O certo seria isso. Só que quando a gente muda, a gente mexe na estrutura, a gente obrigatoriamente tem que usar a vírgula lá. Então, quando ele inicia por um outro termo que não é o sujeito, a gente tem uma inversão. E se a gente tem uma inversão, a gente tem um hipérbato, que é o uso da ordem indireta. Ele troca a estrutura de lugar, tá? Fazia o automóvel um barulho estranho. Primeira coisa que eu tenho que achar é o que? É o verbo. É o sujeito, perdão. Para achar o sujeito para o meu verbo, eu vou olhar. Eu vou perguntar para o verbo: quem, o que fazia um barulho estranho? Ele vai me responder o quê? O automóvel. Então, o automóvel é o sujeito. O automóvel fazia, quem faz alguma coisa. O que ele fazia? Um barulho estranho. Se eu completei o sentido do verbo, eu tenho um complemento verbal, que é chamado de objeto direto, porque não tem preposição, tá? Então, aqui eu tenho uma estrutura chamada de estrutura SVC, só que ele está na ordem indireta. E se eu tenho uma ordem indireta, eu tenho um hipérbato. Por quê? Porque eu tenho uma inversão dos termos da minha oração, tá? A inversão ela é chamada de hipérbato. Beleza ou não beleza? Então, é sempre olhar a estrutura. Tenho que olhar, não tem jeito, tá? Vi que a estrutura está fora da ordem natural, fora da estrutura SVC, eu tenho hipérbato, tá? Então, essas foram as figuras de construção. Nas nossas próximas aulas, nós veremos os outros tipos de figuras, tá? Agora vamos para os nossos exercícios.